Férias, aquela palavrinha preferida do vocabulário de muita gente. E desconfie de quem não gosta desse momento de descanso, de ficar com os amigos, com a família, conhecer culturas, pessoas, aventuras, coisas novas. Tem 1001 motivos para amar férias. E seja qual for a preferência para as suas, tem uma coisa aqui que é certa: você vai precisar de planejamento para que o seu sonho não se transforme em um pesadelo. E como aqui, nesse episódio de quinta, não tem nada de quinta, é de primeira, a gente vai te ajudar nesse planejamento das férias. Afinal, faltam pouco mais de 2 meses para o ano acabar e a temporada de férias começar. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse Investidor em Foco super animado, porque a Ana Leone acaba de voltar de férias. E antes de mais nada, Martim, me dê licença, eu quero saber das suas férias, Ana. Olha, gente, eu vou dizer, viu? Por isso que eu fiquei ausente aqui neste Investidor em Foco. Olha, foi muito legal. Eu fui para um dos lugares assim que eu coloquei na minha lista como sendo um dos mais bonitos que eu já vi. Eu fui para Lençóis Maranhenses. E foi muito bacana, foi uma viagem minha e do meu marido, que há tempos a gente queria fazer, a pandemia acabou adiando os nossos planos, e foi, assim, sensacional, poder desligar. Para vocês terem uma ideia, gente, quinta passada, que é o dia aqui do episódio, eu cheguei para o meu marido e falei assim, nossa, hoje é domingo já, né? Então, aí eu tenho a certeza que eu estou mergulhada nas férias, desligada, quando eu perco completamente a noção da hora, do dia. Então, assim, foram muito relaxantes. Eu trouxe um monte de coisa legal na mala, pessoas incríveis que eu conheci por lá, cultura local, a hospitalidade dos maranhenses. Então, a gente já fica a minha dica aqui para esse episódio, quando vocês tiverem a chance, porque depois desse episódio vocês já vão estar planejados o suficiente para poder encarar na próxima temporada dos Lençóis Maranhenses. Assim a gente espera. E aproveitando, é o teu tipo de férias preferidas, assim, conhecer um lugar exuberante, uma natureza estonteante? Você gosta de férias mais urbanas? Conta um pouquinho isso. Olha, eu gosto das duas coisas, mas para mim tem que ter uma condição: calor. Eu vou, sabe, aonde tiver sol é para lá que eu vou, como diz a cantoria. Sei. Então, essas são as minhas férias. Sem dúvida nenhuma, eu acho assim, dois tipos de viagens que eu gosto muito. A viagem para descansar, como a que eu fiz aí, essa última, eu amo o Nordeste brasileiro. Eu acho que ali você encontra comida boa, gente legal, você fica de pé no chão, calor, sol o tempo inteiro. Então, esse tipo de férias, para mim, para descansar, é perfeito. Eu gosto de férias urbanas com outro propósito, daí sim, de conhecer culturas, visitar lugares, museus, peças de teatro. Eu gosto também, mas desde que seja no calor. Assim, eu me lembro que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para Nova York, e eu tinha ido todas as vezes no frio. E todo mundo falava, nossa, Nova York é o máximo. Eu falei, é uma cidade legal, mas é uma cidade legal, veja bem, olha só, né? E aí eu fui fazer um curso lá no mês de julho, gente. Aí eu peguei um calor, daquele que eu gosto, daquele que você fica até com pressão baixa, sabe? E aí eu Sei. amei a cidade, porque todo mundo queria fazer as coisas fora, você via as pessoas andando na rua até muito tarde. Então, para mim, assim, eu gosto das duas coisas, desde que o sol esteja presente. Maravilhoso. Vem, Martim, conta pra gente o seu tipo de férias preferido, hein? As minhas são no estilo nômade, sabe? Eu gosto de ir passando pelos lugares, eu gosto muito da estrada, então vou indo de ponto para ponto, fico 1, 2 dias numa cidade, seja no Brasil, né? Eu já saí aqui de São Paulo, já fui para Trancoso de carro, já fui para Chapada dos Veadeiros de carro, sempre vai parando em alguma cidade, conhece alguma coisa e depois fica mais alguns dias no destino final. Na Europa, a mesma coisa, né? São uns roteiros assim de ir parando em diversas cidades, ficando poucos dias.
Eu gosto muito da estrada, sabe? A estrada me relaxa bastante. Dirigir, né? Sempre com meu carro, com carro alugado. Meu carro quando é aqui no Brasil, carro alugado quando é fora, né? Mas e essa dinâmica eu gosto. E quando você faz uma coisa meio desse estilo, você precisa de uma programação dos horários mais rígida, sabe? Tipo, você vai ficar pouco tempo em cada lugar, né? Então você tem que selecionar bem o que você vai fazer cada dia. Acaba sendo muito intenso, mas muito interessante. Eu canso rápido dos lugares, eu tenho essa característica, sabe? É algo meio de, sei lá, de hiperatividade aqui, que eu me canso. Eu não gosto muito da dinâmica de ficar vários dias no mesmo lugar, nem que seja um paraíso de sol, viu? Nem que seja uma super praia, eu não gosto. Sabe, eu começo a querer, puxa, preciso sair daqui já e ir para outro lugar, sabe? Então, Já você vai entendi como viajar é. com meu marido, que tal? Vai viajar com meu marido, porque ele é assim, ele não suporta não ter nada para fazer, sabe? Pois é, aí depois de um dia de praia, eu falo, não, já entendi como é a praia, já está absorvido, eu sei como é que é, não, tá bom já, sabe? Meio assim. Então, é meio isso, né? Meio agitado, meio correria, mas eu gosto. Quando eu quero alguma coisa assim, quando eu estou mais cansado fisicamente, mentalmente, às vezes, para mim, um fim de semana, alguma coisa assim, né, em alguma praia um pouco mais perto por aqui já me ajuda assim a relaxar o ritmo, mas não consigo ficar grandes períodos assim estendido assim, né, tipo estendido numa praia tomando sol e caipirinhas assim, sabe? Não me começa a me dar nervoso. Você vê que esse podcast aqui tem a diversificação de interesses, né? Tem muito. Na essência. E a sua? Mas é isso, a Rê queria perguntar, que eu já estou Então, curioso. eu sou um misto, porque eu gosto do que a Ana falou, tanto de ter o lado urbano como de férias no meio de natureza, eu gosto muito, para descansar principalmente, mas eu não faço questão de viajar só no calor, porque eu gosto do charme do frio. Acho que tem um pouco, eu sou do Rio Grande do Sul e eu cresci numa praia chamada Capão da Canoa, que é muito bonita no inverno. Eu sempre gostei da praia no inverno, sempre achei bonito. Então, assim, não me importo de viajar no frio. Minhas últimas férias, assim, de viagem mais longa, eu, inclusive, viajei no frio, encasacado, aquela coisa toda. Acho que tem também a sua beleza. E não sou da turma do Martim que gosta de passar jato pelo um lugar. Eu sou daquela que gosta de ficar mais um pouquinho, entender como as pessoas vivem, conseguir conhecer uma parte mais inusitada daquele lugar e não só aquela parte turística, aquela parte que todo mundo diz que tem que ir, sabe? Gosto daquilo que se descobre quando se perde no caminho de uma viagem. Essa parte, para mim, é a mais interessante. Assim. Mas até para mim as caminhadas, eu gosto disso aí também, tá? Mas as caminhadas de se perder estão planejadas, né? Tipo, tem tal horário de caminhadas aí pelo meio, não sei das quantas, mas de fato é um pouco diferente do que você. Pelo que eu entendi, você tá muito mais parecida ao jeitão Ana com ajustes, né? Pode ser. Com ajustes foi ótimo. Tá, e você se... fala. Não, isso aqui que é interessante, assim, tem muita gente que tem aquela listinha de lugares para visitar, obviamente, né? Eu já viajei bastante, mas, nossa, eu tenho um universo para desbravar ainda. Mas eu gosto muito também de voltar no mesmo lugar, fazer viagens repetidas, porque você sempre olha com um jeito diferente, sempre fica aquele gostinho de quero mais. Então, é muito engraçado, né? Porque eu me lembro da primeira viagem que eu fiz para a Europa com meu marido, e ele, assim, é planejadíssimo, né? Tem um tempo certo, assim, aquela valendo para comer, sabe? Rápido, porque já tem que ir para outro lugar. Estou vendo que ele é parecido comigo mesmo. Não, vocês têm que viajar, agora eu já vou fazer a ponte aqui. E aí, a gente estava num lugar, acho que era Paris, e aí a primeira vez que eu tinha ido, aí a gente tinha visitado um monte de lugar, eu já estava cansada e estava bastante calor. Aí eu parei, assim, eu estava andando de bicicleta, eu falei assim, eu não vou mais em lugar nenhum, vou parar nesse café aqui, não vou levantar nas próximas 2 horas. Aí ele, não, mas tem que ir em tal lugar, não sei o que. Eu falei assim, eu nem lembro o que eu visitei, eu não consegui memorizar. Aí ele, não, porque eu falei, então me fala, onde a gente foi ontem? Aí ele pegou e ficou quieto, assim, né? Eu falei, tá vendo? A gente tem que fazer aquela viagem mais devagar, mais lenta. E aí eu disse para ele nessa ocasião, eu falei assim, quem disse que é a última vez que a gente veio aqui? Então, a gente não precisa fazer as coisas com tanta pressa.
Então, também essa é uma dica. Eu sempre tenho um motivo para voltar, sabe? Ou aquela comida que eu não comi, aquele lugar que eu ainda não visitei, e acho que isso também é É, saudável. é saudável, mas tem um lado que, tipo, toda vez que você repete um lugar, é um pouco deixar de conhecer outro, né? Você Então, renuncia a outra coisa, né? renuncia. Então, eu também gosto de repetir, tá, Ana? Mas ultimamente eu tenho pensado um pouquinho mais se eu não deixei de conhecer outros lugares por ter voltado onde eu já tinha gostado, sabe? Então, sei lá, é Sim. uma pena, né? Porque tem mais lugares para conhecer do que tempo disponível e férias possíveis, né? É E verdade, dinheiro, esse é o né? Lamentavelmente, problema. exato, e dinheiro. E Por isso dinheiro que é importante sobrando. planejar, inclusive, que é o que nós vamos falar, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Vocês se organizam de que maneira quando vocês querem viajar para algum lugar? Olha, assim, eu confesso que para organizar, para mim, assim, é aquela coisa bem básica, né? O destino, hoje, como eu sou casada, eu tenho filhos e tal, então é uma organização conjunta. Então, a gente define, por exemplo, a gente já marcou as nossas férias de janeiro. Em geral, a gente já tem ali o destino que a gente quer, o tempo que a gente vai ficar. A primeira providência é ver o deslocamento, seja de avião, seja de carro, o quanto isso vai custar. E, em geral, a gente prefere ficar em hotéis mais simples, porque essa é uma coisa que a gente não faz questão, porque, em geral, quando você está viajando, você fica o dia inteiro fora, a atração é fora do quarto, não dentro do quarto, então Sim. esse é um recurso que a gente, sabe, sempre destina para outra coisa. E eu, pessoalmente, eu não gosto de parcelar viagens, então eu prefiro pagar à vista, aproveitar os descontos, fechar com antecedência, e quando permite, viajar em uma mais baixa temporada. Por exemplo, essas férias que a gente foi agora para Lençóis Maranhenses não é alta temporada. Então, a gente preferiu esperar 1, 2 meses, ainda assim, né, obviamente falando com a agência que nos assessorou, que às vezes a gente faz por agência, dependendo do destino, ou a gente mesmo organiza, que ainda era um período que a gente iria ver boas coisas lá. Então, isso também é uma coisa que a gente sempre né, tenta escolher quando pode. Boa. E você, Martim? Olha, é mais ou menos parecido. Eu tenho uma lista aqui de lugares que eu gostaria de ir. Lençóis Maranhenses está entre eles, né? Mas outros lugares fora. Geralmente eu começo definindo o lugar, geralmente, muitas vezes por alguma coisa que já me interessava há algum tempo da cidade, sabe? Ou do lugar, né? Então, dentro disso. E a primeira coisa que eu faço é passagem, e passagem aqui geralmente é com milhas, tá? Toda uma parte com milhas, né? Daí eu defino isso. E eu, basicamente, aí começa um cronograma, tá? Geralmente é uma planilha Excel, né? No qual eu vejo, no qual eu coloco tal dia, tal, até tal hora a viagem, tal, como é que eu vou pro lugar, se eu já pego, muitas vezes eu pego o carro já no aeroporto, tá? Por quê? Porque eu vou ficar circulando, como eu falei, né? Então eu vou ficar circulando. Então eu tenho de tal até tal tem viagem, esse dia tem estrada, não tem estrada, tem tal tantas horas na cidade, portanto eu tenho que ir em tal local, e por causa de deslocamento, geralmente é melhor ir primeiro nesse lugar, depois nesse, né? E aí eu Uhum. saio geralmente comprando ingresso para museu, coisa desse tipo. Isso já vai no cartão de crédito, geralmente não se parcela, né, no cartão de crédito lá fora, né? Então tenho milhas já compradas e tenho de alguma forma já toda a dinâmica dos ingressos de tickets já comprados. E o hotel geralmente é o que eu deixo para depois, né? Porque o hotel tem, né? Tipo, sabe, passagem é que acaba, né? Essa Passagem é a que primeira acaba, providência. exato. Passagem acaba e às vezes a entrada em museu também acaba, tá? Ou show, alguma coisa desse tipo. Então, essas são as primeiras coisas. Depois eu sei que tem alguma flexibilidade em relação aos hotéis. E os hotéis, geralmente, eu mesmo procuro aqui por aplicativos, né? E geralmente eu faço o pagamento depois, né? Então, no cartão de crédito, geralmente, tá? Eu faço isso. Às vezes eu compro moeda local para gasto, né? Uma moeda euro, dólar, né? Para os gastos do dia a dia e um pouquinho mais que serve como hedge, né? Então eu Uhum. deixo aí para os gastos do cartão meio que de hedge. Eventualmente depois eu vendo, mas tipo se disparar tá lá, tá, sabe? Tá me protegendo Uhum. de uma disparada, né? Então eu tenho isso. Geralmente então eu levo mais moeda do que eu preciso para os gastos do dia a dia, né? Geralmente gastos
Eu faço dessa forma. Não tenho planejamento das minhas próximas férias agora em janeiro, mas vão ser curtas, né? Vão ser 5 dias, provavelmente alguma coisa aqui no Brasil, né? Agora, já em maio, que já estão agendadas as próximas, aí tem uma viagem pendente que eu queria fazer até na pandemia, que cheguei a até perder parte da viagem, parte eu consegui recuperar, mas parte eu perdi, que era uma viagem de alguns lugares aí pela Europa, né, que era basicamente aí uma parte por Itália, Áustria, República Tcheca, Alemanha, um círculo, sempre eu faço círculos, né, pela estrada, assim, né, vai circulando e e volta no mesmo lugar para pegar a passagem de volta, geralmente é o que eu costumo fazer, né, então, mas não sei exatamente como vai ser exatamente tudo isso, mas eu começo geralmente a planejar com 6, 7 meses de antecedência. Boa. Eu sou do time de vocês também que gosta de planejar a parte financeira toda antes para não voltar pagando dívida de uma viagem que eu já fiz, né? Eu não gosto de ficar pedalando tudo, então eu tento me organizar o máximo possível para pelo menos chegar na viagem com a maioria dos gastos já cobertos e parcelar o mínimo possível que eu posso. E aí, falando nessa questão de dívida, a gente falou lá no início que a viagem dos sonhos pode, em alguns casos, se tornar um pesadelo. Ana, você, esses tempos, até fez uma coluna que dizia: faça das férias um projeto e não uma dívida. Isso, de fato, pode se transformar numa bola de neve, num problema enorme para a pessoa que pensava que só ia curtir um lugar novo, uma experiência nova, e, no fim das contas, ganha uma dor de cabeça, né? Olha, eu, particularmente, não gosto de fazer de uma viagem uma dívida. Eu parcelo tudo no cartão, mas viagem, em geral, eu não gosto de fazer isso, porque eu já viajei, já curti, estou de volta, já estou querendo fazer outra viagem e ainda estou pagando as parcelas da viagem anterior. Sou do seu time. Eu também. É a única coisa que, para mim, não dá para parcelar. E esse artigo que eu escrevi no Valor, eu falo, o título é o seguinte: faça das férias um projeto, não uma dívida. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: aquelas pessoas que conseguem fazer o projeto de uma viagem, ou seja, começam a planejar com antecedência, até o Martim falou que começa com 7, 8 meses, tem gente que começa com 1 ano de antecedência. Essa experimentação faz com que você já vivencie a experiência da viagem antes mesmo dela acontecer. Então, quando você para selecionar o destino, os lugares que você quer visitar, o hotel que você pretende ficar, o período mais adequado, tem períodos, como eu falei, eu gosto mais do verão, tem gente que gosta mais do inverno, tem época de chuva, tem época que não é mais adequada conhecer determinados destinos, os restaurantes que você quer visitar, as ruas que você quer passear, o que você quer levar na mala. Quando você faz isso, todas essas informações, elas já fazem com que você vivencie aquela experiência. E o projeto da viagem, ele te dá um prazer mais prolongado daquelas férias que você vai usufruir dentro de pouco tempo. Então, parte desse exercício começa mesmo no você juntar dinheiro para atingir esse objetivo, mas quando você está fazendo, sabe, esses detalhes, estudando tudo que você quer visitar, a história daquele lugar, o seu cérebro já está degustando essa viagem antes mesmo dela acontecer, e você consegue, quando chegar lá nas suas férias, além de ter tudo planejado, você vai conseguir fazer aquelas renúncias que a gente sempre fala, né? Poxa, eu já estou com tudo na cabeça, eu não vou gastar dinheiro à toa porque eu quero fazer essa viagem. Então, até a sua motivação para poupar e se organizar para a viagem aumenta. Então, isso que quer dizer um projeto. Já a dívida é aquele recurso que você pode usar para antecipar uma vontade. Você vai lá, passa o cartão, divide sua viagem, faz a viagem no mês que vem, se você quiser. Porém, você vai ficar experimentando por um período prolongado o inverso disso que eu falei. É você olhar toda vez ali a parcela que ficou de uma viagem que você já usufruiu. Então, a minha recomendação é essa: fazer um projeto para que você possa degustar por mais tempo a sua viagem. Muito bom, faz todo sentido mesmo. E assim, pensando nessa ideia de degustar a viagem, de planejar essa viagem, Martim, aquela reservinha amiga para a viagem, ela sempre faz bem, né?
Sim, que faz parte da reserva aí, a reserva de projetos específicos, né, que não é a de emergências, né, que é a outra de projetos, né? Então acho que é importante ter isso, né? E aí o legal é que se for uma viagem mais distante no tempo, ela pode estar investida com algum nível de diversificação, com um pouquinho de risco. Se for uma viagem mais perto, 6 meses, 4 meses, acho que é importante aí tá em coisa mais conservadora, no CDI. Importante também é pensar um pouquinho em moeda estrangeira também, tá? Então, algum investimento em alguma coisa cambial, eventualmente, ajuda a proteger, né, a oscilação dos custos, né, sei lá, em dólar, eventualmente alguma aplicação em euro. Acho que pode ser importante também para você ir guardando, juntando dinheiro, até juntar moeda estrangeira, né? Ir comprando aos poucos também pode ser uma prática boa de planejamento financeiro. Então, eu acho que se planejar, se organizar, ir guardando, faz todo sentido, combina com bons hábitos de planejamento financeiro. Não precisa ser tudo também, tá? Acho que, eventualmente, você pode até deixar alguma parte para pagar no cartão depois, eventualmente, puxa vida, sei lá, eu não tenho dinheiro suficiente, sei lá, queria para viajar, mas surgiu uma oportunidade. Pode parcela alguns meses antes, uma parte disso, né, a viagem, né? Imagina que, sei lá, você vai viajar daqui a 4 meses, puxa vida, você pode pagar em 6 meses, 6 vezes, já paga 4 antecipado, deixa os outros 2 para depois, mas vai juntando, ou seja, dá para fazer um misto também de planejamento com uma parte aí de dívidas, né? Não é todo mundo que consegue, de fato, guardar dinheiro suficiente para ter acumulado e pago tudo originalmente antes da viagem, né? Certamente é melhor, né? Não tem como duvidar, né? Mas o importante é que, se alguém precisar fazer isso, que tente fazer o menos possível, né? Ou seja, não deixar tanto do pagamento para depois, porque daqui a pouco, novamente, como a Ana falou, né? Daqui a pouco vai ter as próximas férias, vão ter, e não é bom estar pagando sem ter pago o anterior, tá? Mas acho que um misto Boa. aí, uma combinação de crédito com investimentos, uma parte antecipada, até porque o cartão de crédito não deixa de ser um pouco de dívida também, né? Então, tipo, Sim. algo sempre fica para pagar depois, né? Então, acho que dá para se organizar, dá para planejar, né? E quanto mais tempo você tem para se planejar, geralmente também até preços melhores você consegue, tá? Então, é comum isso, né? É comum, principalmente para quem viaja em temporada, se você deixa muito para cima da hora, os preços estão lá em cima ainda, né? Então, dá para fazer isso. E eu gosto muito disso que você falou, Ana, de ir pensando, né? O cérebro, de fato, vai vivendo com antecipação as coisas, isso é muito legal. Eu, particularmente, quando eu vou viajar em algum lugar, eu literalmente estudo muito. Eu não estudo de escolher qual é o hotel, né? Ver o que tem ali, o que já foi importante, história, se teve algum escritor, algum pintor, algum músico, né? Algum personagem histórico importante que passou por ali, né? E isso também ajuda a te direcionar o que você vai querer ver quando estiver num outro lugar, né? Eventualmente, lugares que são mais da natureza, você tem fauna, flora, que vale a pena ser visto, e é super importante também. Então, as férias não deixam de ser também uma coisa de aprendizado, né? Que acho que vale a pena aproveitar assim, né? Para mim, que sou professor também, acho que a questão do aprendizado sempre está bem presente, né? Mas acho que não só por isso, né? Mas eu acho que as férias podem ser muito bem aproveitadas, pode ser uma coisa tão enriquecedora, né? Tão É. enriquecedora, né? Que de fato pode extrapolar em muito apenas o descanso, né? Apenas a desconexão, né? Então, eu acho que é por aí. Dizem por aí que é o melhor investimento, né? Então, de Dizem, é fato, verdade. porque você traz muita coisa, você traz muita coisa na bagagem de volta, né? Experiências, aprendizados, viver uma nova cultura, você entende coisas que à distância você não consegue compreender. Então, sem dúvida nenhuma, é incrível. Aí a gente sempre volta diferente, né? Com Sim. conhecimento, com uma vivência que faz a gente refletir sobre outras coisas, um conhecimento que a gente não tinha, Um enfim. questionamento, né? De ver pessoas que pensam diferente, né? Que o mundo poderia ser diferente, que tem um raciocínio de vida, uma forma de enxergar as coisas que não é igual à sua. Isso sempre é muito enriquecedor, né? E conhecer outros estilos de vida também, né? Que são Exato, diferentes que a gente leva. É exato. incrível mesmo. E agora, para a gente fechar, vocês têm alguma dica de ouro? O Martim já soltou umas aí ao longo
do episódio, uma delas que eu anotei foi a fidelidade das companhias aéreas para usar milha. Eu faço isso também, Martim. Não, eu acho que esse ponto aí de pagar as passagens com milhas é importante, acho que é super importante, eu utilizo isso. Inclusive, o interessante é que quando você está gastando fora durante a tua viagem, aquelas compras que você passa no cartão, não são todas as compras que eu pago no cartão, algumas delas eu utilizo dinheiro em espécie, né? Mas aquelas que você utiliza no cartão é engraçado porque elas vão ajudando a ter milhas para a próxima viagem, né? Sim! Então, de alguma forma faz isso. Então, eu sou bastante usuário das questões das milhas, né? Às vezes comprando diretamente aí pelo site do cartão, outras vezes, inclusive, talvez até eu tenho conta em diversas programas de milhagem, às vezes tem transferência com benefícios, né? Eles pagam um percentual a mais na hora de transferir, dependendo do plano, dependendo da data, né? Dependendo do período, né? E acaba sendo algo bastante importante, porque sempre uma parte relevante aí do custo da viagem pode ser as passagens aéreas, né? Então acaba barateando o custo final disso. E você, Ana, tem dica de ouro aí daquelas Tem. que só conta para o melhor amigo? Só em off, vou contar aqui. Acho que duas coisas. Uma é o que o Martim falou, eu acho que a gente tem que transformar, a gente sempre fala, né, que o cartão pode ser um vilão, mas nesse caso de viagens ele é um super aliado. Eu, por exemplo, além de concentrar todas as minhas compras no cartão de crédito, que me beneficia com pontos, eu tenho, inclusive, acelerador de pontos, que é uma coisa que me dá um percentual a mais de pontos e que eu converto isso para as companhias e para as passagens aéreas. Então, isso é uma coisa legal. Além disso, os cartões de crédito, eles trazem vários benefícios para viajantes. Eles trazem assistência de algum tipo de assistência, de ajuda no exterior, vantagens para alugar carro, seguro bagagem, alguns até têm seguro viagem. Vale, portanto, dar uma olhada nos benefícios que o cartão de crédito de cada um tem, porque tem muita coisa legal que beneficia bastante os viajantes. Então, essa é uma dica que eu dou. Outra coisa é vocês ficarem de olho nas promoções das companhias aéreas. A fidelidade às companhias aéreas ajuda bastante. Às vezes, eles chegam a dar promoções de conversão em dobro. Você transfere os pontos do seu cartão para determinada companhia aérea e eles dão 1 para 1. Então, você transfere 100, eles dão 100. E aí, isso acumula, você pode converter com antecedência para passagens aéreas, às vezes para lugares que que são super caros. Agora, para mim, assim, a de ouro, gente, que para mim funciona demais com planejamento, para eu não perder a mão, porque uma coisa mesmo que você planeje antes, tem aquela coisa do já que, né? Ah, já que eu estou aqui, vamos comprar mais uma coisinha, já que. Para eu não cair no já que, eu defino um valor por dia de gasto. Então, ou é de 100 ou de 150 dinheiros do lugar. E aí depende do que você quer incluir. Eu gosto de incluir, por exemplo, alimentação do dia, passeios do dia, o que for naquele recurso. Então, se eu sei que um dia eu gastei 150, no dia seguinte eu só tenho 50 para gastar. Isso é uma coisa que ajuda demais a organização durante a viagem. A gente falou muito da organização pré-viagem, mas durante a viagem, você estabelecer um valor por dia, né, um orçamento diário de gastos, ajuda bastante a ninguém enfiar o pé pelas mãos ali durante a viagem. Muito bom. Eu tenho uma dica reforçando essa que vocês deram sobre acúmulo de milha, porque eu também já consegui viajar comprando passagem aérea com milha e é, de fato, uma grande economia que a gente faz na hora da viagem, né? Além das que vocês trouxeram, tem uma muito legal, que é a seguinte: quando você pensa em comprar alguma coisa que você está precisando, por exemplo, preciso comprar uma geladeira. Os programas de milhagens de algumas companhias aéreas permitem uma parceria com algumas lojas que te convertem em milha proporcional ao valor que você gastou na compra. Por exemplo, se eu quero comprar essa geladeira, em vez de eu ir direto no site da loja que vende a geladeira, eu posso ir no site da companhia aérea do programa de milhagem e fazer essa pesquisa por ali.
eu vou ter acesso às mesmas ofertas das lojas, só que indo com essa ponte pelo programa de milhagem, eu acumulo milha com essa compra. E, às vezes, a proporção ela é muito grande. Eu já acumulei 10-1 em milha em relação ao valor da compra em época de promoção de fim de ano, por exemplo. Então, é algo que vale, porque você acumula um bolo grande que vai te ajudar na hora de fazer a próxima viagem, talvez nem pagar essa passagem. Olha, gostei, hein? Notei por aqui. Curti. Muito bom, gente. Falamos muito de viagem hoje, hein? Já deu vontade de pegar o primeiro avião que aparecer na frente. Eu já estou pesquisando aqui os lugares. Não é? E não é brincadeira, não. Buscando o sol. Peguei meu celular e já coloquei aqui. Maravilha. Então tá, pessoal, ficamos por aqui. Vamos agora pensar na nossa próxima viagem. Espero que quem nos acompanhou também saia daqui se planejando para a sua. Até a próxima semana, Ana e Martim. Até a próxima semana, então. Não estaremos de férias. Estaremos É isso. Muito bom. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de quinta. A gente volta na terça-feira para falar de mercado, para falar de cenário econômico. Espero vocês por aqui. Até lá!